Explicando o ACT é um novo quadro do programa ECTista em que os dirigentes do Sintec-TGO explicam cláusula por cláusula do acordo coletivo. Neste primeiro episódio, vamos receber o dirigente sindical Eliseu Pereira. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo, quem vai nos acompanhar posteriormente, seja tarde, noite, seja o horário que for, seja muito bem-vindo. Antes de adentrar propriamente na primeira cláusula, eu queria destacar aqui o seguinte. A ideia aqui nesses próximos programas é a gente ir comentando algumas coisas de avanço realmente do acordo coletivo. Só que não dá para a gente ficar aqui detalhando cláusula por cláusula, não ficar aquela coisa chata e extensa. Portanto, a sugestão a gente vai fazer o programa, falar dos destaques, mas você precisa ler detalhadamente o acordo coletivo. A única forma de você realmente usar ele a seu favor é você conhecendo ele. Não tem como você, sem conhecer minuciosamente o acordo coletivo, você adequadamente usufruir dos benefícios que a gente conquistou nessa campanha salarial. Portanto, fica aqui a minha dica para leitura e conhecimento do acordo. A primeira cláusula ela trata da questão da anistia. Inclusive tem até eu percebi ontem, estava lendo aqui para poder fazer o programa, o que está na pauta nossa aqui, o que foi decidido e assinado, é uma coisa, o que está no site do Correio, a ordem das cláusulas é diferente, são as mesmas, mas a ordem que está lá no site do Correio não, no aplicativo são Correios, ao qual todos os trabalhadores têm acesso, e o Correio disponibilizou o acordo lá, só que eu não sei por que cargas d'água lá, a ordem das cláusulas está diferente. No que nós assinamos, a primeira cláusula trata da questão da anistia. É óbvio, a empresa se compromete ali a seguir as leis que nós temos aí a respeito de anistia. Eu queria fazer destaque sobre duas situações específicas dessa cláusula. Uma é o que o Correio se compromete a, saindo decisão judicial a favor de um trabalhador, para a anistia desse trabalhador, o Correio se compromete a reinserir esse trabalhador nos seus quadros de funcionário de imediato. É um avanço daquilo que o governo federal está propondo a parar com essa mania das empresas públicas de recorrer até parecendo morte de jabuti, né? Quem é do interior, que já comeu carne de jabuti, sabe que quando você vai matar um jabuti, você às vezes quebra ali o casco dele, corta os pedacinhos, tudo, e até na hora temperando, pondo para cozinhar, os pedaços ainda estão se mexendo. Então é assim que acontece contra o trabalhador no Brasil. Enquanto houver uma possibilidade mínima do patrão, seja ele estatal, seja ele privado, enquanto houver uma possibilidade mínima de recorrência, ele vem recorrendo. E a proposta do governo federal é dar um basta nisso, porque muitas vezes recorre sem fundamento claro, sabendo que não tem chance de ganhar, mas recorre apenas para protelar o processo ao extremo. Então, mais compromisso da empresa. O principal avanço que eu considero nessa cláusula, Larissa, é que está lá no parágrafo 3º dessa cláusula primeira, onde a empresa se compromete a, quando anistiar o trabalhador, ele ser reinserido na empresa com referência salarial como se ele estivesse na ativa. Por quê? O que acontecia? O trabalhador tem lá 10 anos de correio, ou seja, ele está lá numa referência já bem acima de quem iniciou de imediato, né? Então, ele era demitido. Aí às vezes ficava ali 5 anos, 6 anos, 10 anos na luta de anistia. No dia que esse trabalhador era reinserido nos quadros da empresa, ele começava lá da primeira referência salarial, como se ele estivesse entrando na empresa pela primeira vez naquele momento. De maneira que você tem gente aí que foi anistiado, que trabalhou 20 anos, 25 anos na empresa, e que foi extremamente prejudicado, porque às vezes ele já estava na NM30. E aí, quando ele retorna para a empresa após a anistia, volta lá na NM1, o que era, assim, prejudicial demais para o trabalhador. Aqui na cláusula 2, nós vamos falar sobre o grupo de trabalho para revisão de processos administrativos. Muitos desses anistiados, inclusive, foram demitidos através desse tipo de processo. Então, tem aí a proposta da empresa de criação de grupo de trabalho, no máximo 60 dias após a assinatura do acordo, ou seja, até o dia 27 de novembro, nós temos a criação desse grupo de trabalho, com 5 representantes da empresa e 5 representantes da federação. Provavelmente você vai ter 2 representantes dos sindicatos que, no caso, São Paulo, Rio, Tocantins, Maranhão e Bauru,
Então, serão 3 da FENTECT e 2 desses sindicatos aí, que eu vou chamar aqui de independentes. Ou seja, é uma comissão paritária onde ela vai analisar ali diversas questões dentro desses processos administrativos que rolaram de 2005 para cá, para anistiar esses trabalhadores, se assim for o entendimento desse grupo paritário. Porque muitas das demissões que houveram de 2015 para cá foram perseguição mesmo. Nós temos um caso emblemático do estado do Mato Grosso, onde praticamente quase que a diretoria do sindicato inteira foi demitida. Casos assim que evidenciam claramente a perseguição a dirigente sindical, né? Nós temos aqui em Goiás mesmo, eu respondi um processo porque visitei a AC Mozarlândia e denunciei o caos absurdo que estava lá naquela unidade. Então, essa cláusula 2, ela tem essa importância da gente... eu citei aqui casos de dirigentes sindicais, mas nós temos um monte de trabalhador de base que discorda às vezes da sua chefia imediata ali, e o gestor, em vez de ater-se aos critérios técnicos e profissionais do cargo que ele está exercendo, ele leva a questão muitas vezes para o cunho pessoal e aí persegue esse trabalhador. A questão na cláusula 3, nós vamos tratar da questão dos aposentados. No parágrafo 5º, que é um dos mais importantes, é um novo parágrafo, os Correios manterão relacionamento com as entidades representativas dos aposentados visando recepcionar, analisar e responder às suas demandas. O trabalhador, às vezes, ele fica aqui na empresa 35, 40, 45 anos, né? Nós já chegamos a ter gente aqui em Goiás com 52 anos de correio. E esse trabalhador, ele sai e no dia seguinte é como se ele fosse um estranho. Nós tivemos um caso emblemático aqui no CTCE, um OTT que trabalhou aí 38 anos no correio, ele aposentou, saiu da empresa, passou 2 semanas, ele voltou lá para rever os amigos, mesmo ele sabia o horário de intervalo, mesmo sendo no horário de intervalo, o pessoal estava lá na sala do refeitório, ele foi barrado na portaria, não deixaram ele entrar, o cara foi embora para casa chorando. Porque esse trabalhador, ele desenvolveu um sentimento de pertencimento, ele vê o correio como uma família, né? E aí ele é aposentado, ele é alijado, simplesmente é jogado para lá como se nunca tivesse feito parte dessa empresa, como se fosse um estranho mesmo. A proposta do governo que aí está, conseguiu inserir aqui no acordo coletivo, é que o Correio vai estreitar os laços. Não pode ser dessa forma, né? Nós vamos ter aí, segundo parágrafo, o Correio se comprometendo a oportunizar a participação dos aposentados nas ações de valorização da diversidade humana, respeito às diferenças, bem como em atividades de lazer e bem-estar programados para os empregados em atividade. O que se representa? Muitas vezes o Correio faz uma festa, seja um festival de música, seja um encontro de atendentes, uma festa de carteiro, seja que evento for, os aposentados eles são sempre esquecidos, deixados de lado. E a gente precisa, em um país que está envelhecendo, claramente como é o caso do Brasil, onde prevê-se que até 2050 os idosos serão a maioria da população brasileira, como já é em alguns países da Europa e alguns da Ásia, né? No caso do Japão, por exemplo, na Ásia e diversos países da Europa, a população da terceira idade é maior que a população jovem nesses países. E o Brasil está caminhando para isso. Porque até anos 80, final dos anos 80, nós tínhamos uma taxa de natalidade imensa. Nos anos 90 ela começa a dar uma estabilizada e ela vem em declínio. Era normal nos anos 80, nos anos 70, 60, se encontrar casais com 10 filhos, 15 filhos. Hoje, quando você encontra casal com 3 filhos, o povo já acha assim um absurdo, né? Então, se nós estamos avançando, se nós estamos envelhecendo, vamos valorizar esse trabalhador, vamos valorizar esse trabalhador que tantos anos, tanta da sua vida ele dedicou à empresa, e agora que ele está aposentado, ele não pode ser simplesmente esquecido, deixado para lá, né? A cláusula 4, ela vai tratar da questão do enquadramento, do enfrentamento aos assédios. Essa cláusula, ela precisa ser profundamente conhecida pelo trabalhador. Que a empresa, infelizmente, mesmo com os esforços em algumas SS, até mesmo durante a campanha salarial, nós tratamos, no dia que nós estávamos tratando do assunto,
surgiu um caso emblemático, claro, de assédio lá no Rio Grande do Norte, né? Os colegas do sindicato lá tomaram as providências e o processo está rolando. Então, assim, o trabalhador, sobre o assédio, ele precisa conhecer a cláusula. A primeira autonomia para fazer a denúncia é do trabalhador. Entrar lá nas áreas de contato da empresa, né, no sistema eletrônico da empresa de denúncia, fazer a denúncia, fazer via e-mail, assumir que é ele que está fazendo a denúncia e enfrentar o problema realmente. A gente sabe das dificuldades que se tem, muitas vezes no assédio moral, no assédio sexual, mas se o trabalhador não se dispor de corpo e alma a enfrentar o problema, fica mais difícil ainda. E essa realidade ela foi vivida durante muito tempo aqui em Goiás, onde eu me lembro de episódios aí onde a gente estava tudo combinado com o trabalhador para ir fazer a denúncia, às vezes no Ministério Público, e de última hora, por uma circunstância ou outra, o trabalhador desiste, porque ele acha que não vale a pena, que não compensa. Isso dá poderes ao assediador, porque ele passa a se sentir o cara, né? Não, eu posso continuar fazendo isso que nada vai acontecer. E não pode ser dessa forma, né? Portanto, nós temos sim que ter a disposição, ter o ânimo, a coragem de enfrentar o problema, de fazer a denúncia, de levar ao conhecimento do sindicato, quando achar que a denúncia que ele fez não está tendo a resposta contendo. Mas o fato concreto é nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos enfrentar esse problema dentro dos Correios. Não dá para a gente continuar sendo campeão de assédio, tendo gestores que se consideram donos da empresa. Nós precisamos dar um basta nessa cultura. O gestor ele precisa entender que isso aqui é uma empresa pública, gigantesca, presente em todos os estados do país, né? Aliás, em todos os estados e em quase todos os municípios do país, e que ele apenas gere uma pequenina parcela, uma pequenina partícula dessa imensa instituição que é os Correios. Portanto, ele não é dono. Então, ele não pode tratar o funcionário de qualquer jeito. A empresa tem um código de ética, que nem sempre funciona, a realidade é essa. Tem um código de posturas, tudo mais. E, infelizmente, esse código de ética ele não é tratado devidamente quando é para punir um gestor, né? A gente tem visto casos aí escandalosos, mas é isso, o trabalhador precisa unir com o sindicato cada vez mais para que a gente tenha condições de dar um basta definitivo nesses casos de assédio moral, tá bom?